Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho, vai me dizendo pra gente testar aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. E o nosso tema de hoje é o adulto infantilizado. Quanto que vocês estarem presas, congeladas, presas mesmo em dinâmicas infantis pode atrapalhar o emagrecimento de vocês e a vida toda de vocês. Então, vamos dar um minutinho para vocês irem chegando. Rose, seja bem-vinda! Como é que tais? Me diz aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, me dá um oizinho para ver se o chat tá funcionando. Frio, né? Bom, a gente tá junto aqui, vizinha. Muito gelado hoje. Dá um oizinho pra mim, pra gente testar esse chat. Não tá aparecendo, Dani. Vamos dar um minutinho pra ver se agora aparece. A Dani mandou lá no WhatsApp que não tá aparecendo. O chat tá funcionando pra Rose. Vamos ver se aparece lá pra vocês. Porque assim, na hora que eu entro, espera às vezes um minutinho. Ó, apareceu. 2 minutinhos aí que o Facebook avisa vocês. Ana, tá de visitante aqui, que bom! Que bom te ver aqui, Aninha. Como é que tá? Como é que tá esse pé? Dani, conseguiu, Dani, que bom, sejam bem-vindas. Então, o tema de hoje é adulto infantilizado, quanto estar presa, congelada na nossa criança pode estar atrapalhando o nosso emagrecimento. Vocês têm algo a relatar que vocês tenham pensado quando eu soltei o tema? Eu decidi fazer esse tema por conta da conversa que estava rolando ali na semana passada, acho que até ontem, né? Não lembro o dia, com a Grazi. Ela tava falando, percebi que eu tô fazendo uma birra de adulta. E aí a gente rolou um pouquinho a conversa ali, eu falei, vou fazer sobre esse tema, porque é um tema que pega muita gente. Sempre, podem ver, sempre eu acabo que eu trago para questões que vêm lá de trás. Geralmente os problemas, eles vêm de lá, gente. Eles vêm de lá e vão sendo carregados até aqui. E eles vão voltando a aparecer, vão reaparecendo, enquanto a gente não vê o que tem que ver. Enquanto a gente não aprender o que tem que aprender, enquanto não vê o que tem que ver, o problema continua sendo reapresentado para a gente até que a gente entenda para poder resolver. E aí, vocês têm algo que vocês se identifiquem em relação a isso? Para quem não estava acompanhando, a Grazi tinha falado que ela tinha, durante a semana ela faz tudo muito certinho, quando chega no final da semana ela sempre exagera, tinha parado de se pesar porque estava frustrada com isso, que sempre aumentava o peso, ela estava com uma preguiça de ter uma atenção permanente no emagrecimento. Ela falou, birra de adulto, que é uma dificuldade de lidar com as emoções. Sim, porque a criança é infantil, inclusive imatura emocionalmente. É para quando a gente ir crescendo, essas emoções irem amadurecendo. Quando em algum aspecto não amadurece, a gente tem prejuízos mesmo. Então, ela tá certa naquilo ali. É uma birra de adulto, na verdade é uma birra de criança num corpo de adulto. Tem uma imaturidade emocional envolvida, mas eu tenho que entender quais emoções estão imaturas, quais pensamentos estão imaturos, o que eu tô querendo ganhar como da mesma forma que a criança quer. Então, isso que me fez decidir por esse tema aqui para vocês. E aí a gente vai trazer alguns aspectos. Quero que vocês compartilhem comigo o que vocês se identificam aí com esse tema. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Contem pra mim, como é que foi a infância de vocês? Vocês tinham responsabilidades? Eu vou falar assim da infância ali até uns 7 anos, mais ou menos. Ali até os 7 anos de vocês, como que era? Vocês eram crianças que tinham responsabilidades? A partir de que idade vocês começaram a ter alguma responsabilidade? Quem que fazia comida para vocês? Quem que escolhia o que vocês iam comer? Quem que ganhava dinheiro em casa? Como que era? Ó, a Dani falou, não consigo perceber hoje essas características em mim, mas no passado bastante, chutava o balde no final de semana, qualquer coisa não treinava, achava que tudo merecia. Essa do merecimento é clássica, porque a criança ela sempre quer fazer uma compensação e uma troca. Minha infância foi boa, brinquei muito, meus pais sempre me deram responsabilidade. Que responsabilidade tu tinha ali até os 7 anos? Como é que era? Vocês foram mimadas? Alguém que foi mimada? Vocês faziam as coisas que vocês queriam, que tudo que vocês tinham vontade? Tava tudo bem, não tava? Vocês eram premiadas com comida? Como é que era? Eu tinha que cuidar das minhas coisas. Com quantos anos você tinha que cuidar das suas coisas?
Conta aí pra nós. Quero saber. Gente, a criança, ela é aquela que, em geral, quer as coisas, vive no mundo da fantasia, imaturidade emocional natural da idade, quer as coisas, não pensa nas consequências, ela quer tudo, ela é imediatista, ela quer aqui, ela quer agora, ela quer o muito. Ela não gosta de ouvir não, ela não gosta de ser contrariada. Quando acontece isso, muitas vezes faz birra, se joga no chão, chora, grita, faz chantagem. Que mais? Coloque aí pra mim, que mais? Faz bico, faz cara feia, cruza o braço, fica assim. Que mais? Fala que faz chantagem. Você é a pior mãe do mundo, eu te odeio. Se você não fizer isso, eu também não vou te amar mais. Se você não me der aquilo, você é a pior mãe do mundo, você é chata. Que mais? Que criança fala e faz? Uma vez minha mãe jogou todas as minhas roupas no chão porque toda semana ela avisava que quando eu ia guardar a roupa, passado meu guarda-roupa era uma... Uma vez minha mãe jogou todas as minhas roupas no chão porque toda semana ela avisava que quando ia guardar a roupa passada, meu guarda-roupa era uma bagunça. Ah, ela queria guardar, mas queria que estivesse organizado, é isso, né? Ela disse que a partir de hoje, quando eu for guardar roupa, estiver bagunçado, eu vou fazer isso. Quantos anos tu tinha? Tu lembra? Que emoção que te traz lembrar dessa cena? Tu consegue lembrar dessa cena e pensar que emoção que vem pra ti? Tua mãe tava te dando responsabilidade. Quantos anos tu tinhas? E vão lembrando aí que outras coisas as crianças costumam fazer. Há uns 7 anos. Não lembro se eu te perguntei se tu era filha única. Tu é filha única? 7 anos. E tu lembra como é que tu se sentiu? Fiquei estática, não esperava essa atitude dela. Ai, tu levou um susto. O que tu acha que tu sentiu? E funcionou? Conta aí como é que foi essa situação pra ti. Como é que tu sentiu? Ficou estática, não esperava? E aí, como que foi dali pra frente? Tu começou a arrumar? Ela teve que repetir isso alguma vez? Porque tu não atendeu? Ou ali tu já... Opa, vai ter que ser assim, senão vai dar ruim. Mas sou grata, hoje meu guarda-roupa é impecável. E quando... Ei, Iris! Seja bem-vinda! Que bom que você veio aqui. E quando o teu guarda-roupa não tá impecável, como é que tu sente? Conta aí pra mim. O que mais? Iris. Iris que tem neto criança. Como é que é, Iris? Como é que são as crianças? Quais são as reações infantis? Assim, habituais. Não vou dizer normal, anormal, mas assim, habitual. O que criança normalmente faz? Uma característica das crianças é não ter mesmo responsabilidade. Não tem uma responsabilidade natural. Por quê? Porque alguém resolve as coisas para ela. Ela não precisa correr atrás de dinheiro. Alguém vai pagar as contas para ela, alguém vai resolver as coisas dela que necessitam de uma conta. Ela não vai pagar conta. A criança não paga conta. Quando tem que pagar, aí o negócio é bem problemático às vezes para a vida dela, né? Tem gente que precisa. Mas aqui, nós que estamos aqui, provavelmente não tivemos que pagar conta quando crianças. Responsabilidades. Precisa correr atrás de comida? Em geral, não. Alguém corre. Alguém tem... Até ali os 6, 7 anos, a gente tem alguém para resolver tudo para nós. Eu, malandra, colocava a roupa para lavar. Ela percebeu e disse que eu ia começar a passar minha roupa. Passei uma vez só. Eu, malandra, colocava a roupa para lavar. Ela percebeu e disse que eu ia começar a passar minha roupa. Passei uma vez só para nunca mais. Comecei a andar na linha e fazer o certo. Sempre tu teve que fazer o certo para não ser castigada, para não ter as consequências que tu não queria ter. Só que isso pesa sobre a tua vida hoje. Lógico, gente, tudo que aconteceu na nossa vida pode ser, sei lá, a maior desgraça que aconteceu na nossa vida. A gente conseguir olhar com gratidão é importante no sentido de que aquilo ali influenciou a gente ser quem a gente é. E a maioria de nós gosta de ser quem é, gosta de ter a família que tem, e a gente só tem a família que a gente tem porque a gente é quem a gente é, porque a gente passou pelo que passou. Então essa gratidão é importante, mas não pode ser a qualquer custo. Ah, não, hoje tudo é organizado, tudo... Mas quanto me custa? Porque tu traz sempre, né, Dani? Nossa, se eu não tiver com a casa arrumada, organizada, eu fico louca. Né? Não é essa palavra, mas mais ou menos isso. Quando eu quero, eu quero. É agora, é pra já. E isso é extremamente infantil. Boa, Iris.
Em relação ao emagrecimento, mudei quando passei pela nutricionista e ela me mostrou que eu jogava tudo fora no final de semana, o resultado da minha semana toda. Entendi. Então ela te responsabilizou. Muito bem. Então, a criança é essa. Faz bico, faz cara feia, cruza o braço, esperneia, quer aqui, quer agora, como a Iris falou, quer o muito, que mais faz chantagem. Ela tem imaturidade emocional e ela não se responsabiliza. Então, entendam, toda vez que vocês não se responsabilizam por algo que diz respeito a vocês, vocês estão presas na infância de vocês, na criança de vocês. Aquele irmão que bota a culpa no outro, fez, mas bota a culpa no outro, que passa, que bota a culpa na mãe, bota a culpa na mãe porque tá triste, bota a culpa na mãe porque não comeu o que queria, bota a culpa na mãe porque tem que ir pra escola, porque tirou nota baixa. É coisa de criança não se responsabilizar. Então, se você não tá se responsabilizando pela tua falta de responsabilidade, você tá agindo como criança. Ah, mas é porque meu marido traz doce, daí não tem como. Você tá responsabilizando ele, mas você que não come. Ah, não, eu não fui treinar porque não pude, porque ninguém me levou, porque tava frio, porque as crianças não ajudaram. É tua responsabilidade. Tudo que diz respeito a ti é 100% tua responsabilidade. Então, pense aí, tem alguma área da vida de vocês não estão se responsabilizando? Não tô falando só do emagrecimento. Sim, se tiver bagunça, eu saio do meu centro. Porque tu aprendeu que, opa, tem bagunça, se tiver bagunça, tu vai ser punida. Então, antes que tu seja punida, tu própria já se pune e nunca tem bagunça. Porque tu cresceu nessa tensão. É uma espécie de tensão. Tu sente que tu és uma pessoa tensa? Tá frio aqui, gente, só no chá. Vamos bater num papo sobre isso aí. E a gente se coloca num papel infantil quando a gente faz isso. Não se responsabiliza, quando a gente fica reclamando, quando a gente fica protestando, quando a gente protesta sobre as coisas que a gente não pode mudar. Quando a gente reclama, como a Grazi falou, tem preguiça de ter que ficar prestando atenção toda hora. Prestar atenção toda hora nas coisas é coisa de adulto. Quando que a gente não precisa prestar atenção em nada? Quando a gente é criança. Porque a gente tá lá assistindo uma TV, fazendo qualquer coisa, brincando, volta, tem comida na mesa, tem conta paga. Não precisa se responsabilizar. Até os 6, 7 anos, depois já começa. Já entra na escola, já tem que se responsabilizar pelo estudo, pelo caderninho, pela tarefa. Aí já começa um pouco mais, mas nessa primeira infância, não precisa. Tudo vem pronto. Quando a gente quer tudo pra ontem, é coisa de criança, não aceita que a gente precisa ter um esforço para conseguir as coisas, porque a criança muitas vezes não precisa se esforçar para conseguir. Quer as coisas do nosso jeito. Não me acho tensa, mas faço o que tem que fazer para não pagar um preço mais alto depois. Mas se as coisas não tiverem organizadas do jeito que tem que estar, tu fica, né? E para manter as coisas organizadas do jeito que tem que estar, dá muito trabalho? Como que é? O livro te ajudou, esse livro é muito bom mesmo. Vamos falando. Então, cinco situações que muitas vezes vocês, nós, todos, né, em algum momento já se colocaram aí como criança. 1. Esperar condições perfeitas. Quem espera condição perfeita para fazer algo, tem lá o perfeccionismo e tem um grande medo de errar. Isso é uma questão infantil também. Medo de errar, que envolve perfeccionismo, que envolve o medo de rejeição e de abandono também. Opa, não quero correr risco. Criança não sente que corre risco. Criança só faz. E o adulto? Então, esperar condições perfeitas é uma questão bem infantilizada, porque é algo fantasioso. Não existe isso, não existem condições perfeitas, então é totalmente fantasioso, naturalmente totalmente infantil e imaturo também. Alguém aqui fica esperando condições perfeitas para começar algo? Eu espero muito a hora certa para fazer, para falar. E quando que tu achas que é a hora certa? Olha a imaturidade. Não, eu tenho tanto... Eu te conheço, então, medo de rejeição e abandono. Não, porque se não for a hora certa para fazer tal coisa, se eu não acertar, eu corro risco. E se eu me arriscar e der errado, eu posso perder coisas e pessoas. E eu não estou pronta para isso, porque eu sou pequena, eu sou criança. Adulta,
era para ter condições, mas a criança não tem condição de errar e ser abandonada e ser rejeitada. Então ela fica se colocando em lugar de tentativa da perfeição, porque na cabeça dela o perfeito não é rejeitado e abandonado. Entenderam quanto que o perfeccionismo tem a ver com insegurança, imaturidade, infantilidade? Eu espero condição perfeita, a Dani falou, na segunda começo. Clássico meu antigamente. E hoje não mais. Evelyn, surgiu aí, mulher, que coisa boa te ver aqui. Que bom, seja bem-vinda. Que condições perfeitas vocês estão esperando para conseguir o que na vida? Pode falar, não é só emagrecimento também. Tem a questão do emagrecimento, mas tem outras também. Então, pessoas perfeccionistas que esperam condições perfeitas, elas são, vou ser péssima, medrosas, inseguras. Tem medo de correr risco, medo de correr o risco de errar e algumas até de acertar, porque tem medo de serem rejeitadas e abandonadas, ou rejeitadas ou abandonadas, ou as duas coisas ou uma das duas. Dificilmente o perfeccionista não tem esses medos. Isso é infantil. A criança, lá na gestação, ou entre 1 e 2 anos, se ela for abandonada, rejeitada, ela morre. Se ela for abandonada, real, e ela for rejeitada, ela morre. Então é uma sensação quase de uma morte quando a pessoa não está sendo perfeita e se coloca próximo disso. Só que a adulta não. A adulta ela tem que pagar o preço de ter crescido. Ela tem que arriscar. O adulto que não arrisca, não cresceu. Está congelado lá na infância. Ela tem que correr risco. E o risco é de dar certo e de dar errado. E se der errado e alguém abandonar ela ou ela for rejeitada, ela ainda se tem e ela vai ter outras pessoas. Ela é grande. Ela não é mais pequena. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então, responsabilizar o outro é coisa de criança. Não se arriscar também é coisa de criança. Esperar condições perfeitas, tenho medo de se arriscar, tem muita insegurança. Acabo não fazendo ou achando que a hora certa já passou e perdi a oportunidade, aí me arrependo. Ou seja, tu tá sempre querendo fazer algo, sempre não fazendo por medo e sempre arrependendo. Tá sempre no desconforto, no conforto de não agir, mas sempre desconfortável, né, Aninha? Insegura, a Evelyn falou. Hoje não mais. Exemplo, esses últimos dias que fiquei doente, na quinta, quando estava melhor, antigamente eu voltaria pra academia, na segunda, dessa vez não, voltei na quinta mesmo. Muito bem, todo sentido, muito bem. Então esse é um ponto a ser analisado. Quem tá aqui, que tá em terapia comigo, anota aí pra gente conversar na sessão. Quem te olha, tem isso aqui, já anota aí pra gente conversar. Outro, gente, fazer só o que tem vontade. Ah, que coisa boa. Criança faz só o que tem vontade. Criança pequena, não. Tem vontade de dormir, dorme. Tem vontade de comer, come. Tem vontade de acordar, acorda. Tem vontade de pular, pula. Tem vontade... Faz o que tem vontade. Só quem pode fazer só o que tem vontade é criança. Porque a criança ainda tem consequência. Mas a consequência, por exemplo, de comer o que quer, geralmente não chega nessa primeira infância. Ela chega depois, porque a conta chega para qualquer um. Então ela faz o que ela tem vontade. E quem deve frear e dar o limite é o pai e a mãe. Que muitas vezes, hoje em dia, na nossa época, davam muito mais. Hoje em dia os pais dão muito menos. Porque tem o medo de traumatizar. E aí não dá o limite e aí que traumatiza. Porque deixou solto demais e não fez o seu papel. Fazer só o que tem vontade é uma questão de infância. E a próxima, que eu já vou colocar aqui junto, que é um senso de injustiça, de privação, de autopiedade. Tanto em uma quanto a outra, a pessoa quer liberdade. E pode ser que ela tenha uma dor, então, de privação dessa liberdade, que acontece lá mais ou menos uns 2 anos e meio, quando era para ela se diferenciar da mãe, e aí alguém vai me dizer que eu acho que isso aconteceu comigo, Luiz. Nessa idade, que é para a criança se diferenciar da mãe, que é para ela começar a ir para a vida dela, entender quem ela é no mundo, a mãe às vezes fala, não, vem cá. Não vai, volta, fica aqui que você é minha. Você é minha e você tem que ficar aqui e fazer do meu jeito. Ah, mas eu queria ser assim. Não, você não pode ser assim. Ah, mas eu queria ir lá. Não, você não pode ir lá. É muito perigoso, não seja assim, o que vão falar.
E aí te molda e tira a tua liberdade de ser quem tu estavas descobrindo que eras para ser. E ali tu ficas presa na dor da injustiça, porque tu foi privada de liberdade. E essas pessoas tentam compensar isso a vida toda querendo sentir essa liberdade. E fica nessa busca de liberdade e com um problema, com injustiça, uma vida toda. Alguém? Não entendeu? Ó, são dois que envolvem essa questão da liberdade. Fazer o que tem vontade, eu quero fazer o que tenho vontade, eu quero ser livre. Quero ser livre para fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, quanto eu quiser, na hora que eu quiser. Quero ser livre. E aí, voltando para o emagrecimento, a dieta é contra a liberdade. 2 anos e meio, mais ou menos, Evelyn, mais ou menos. Sim, a pessoa ela quer ser livre. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Começou a dieta, e aí você vai numa nutricionista e ela diz, isso você não pode, isso pode. Estou privada de liberdade. Isso é uma injustiça. E aí ela volta lá para aquela dor de 2 anos e meio aproximada, tá, gente? Sempre tem uma faixa. Que era no momento que ela ia se diferenciar da mãe, saber quem ela é nesse mundo. Nossa, eu sou a Gleice, eu sou assim, eu gosto de sorrir, eu gosto de falar com as pessoas, eu sou divertida, eu sou... Minha mãe chega lá, não, você não pode, fecha a boca, não fale tanto, não sorria, não seja assim, não, você é minha, você volte pra mim, não vai pra lá é perigoso, fica aqui, debaixo da minha asa, aqui, e aí pra não ser abandonado, rejeitado, pra ser amado, pra fazer parte... para ser aceito pela pessoa mais importante da tua vida, que é a tua mãe, que é teu pai também, mas principalmente a mãe, você se priva dessa liberdade para ser amada. E aquela necessidade emocional não atendida vai ser buscada o resto de uma vida toda quando você não trabalha isso. Ó, minha mãe mandava eu engolir o choro. Engolir o choro é guardar dentro do teu corpinho minúsculo uma emoção que era para ter saído. E aí, depois vem sintoma, gente. O corpo, aí que vem os traumas. Porque o trauma acontece quando o corpo não aguenta, algo passa do ponto físico que o corpo aguentaria sentir. E engolir um choro, por exemplo, é muito clássico disso. Muito, muito clássico. Imagina que era algo que era para sair, que era natural e não pôde sair. Ficou agarrado no teu corpo. Que consequências tu acha que tu pode ter tido, Dani, por engolir o choro? Então essa questão de eu quero fazer só o que eu tenho vontade, do jeito que eu quero, quanto eu quero, na hora que eu quero. Eu quero outro, né? Sem ser no emagrecimento. Quero passar no concurso público, mas não quero estudar. Eu quero ter um bom casamento, mas não quero alimentar essa boa relação. Eu quero colher cebolinha, mas eu não plantei a cebolinha. Eu quero o que mais? Eu quero ter um corpo malhado, a barriga trincada, mas eu não quero malhar. Eu quero a consequência, mas eu não quero... Eu quero bônus, mas não quero ônus. Não, eu quero ser magra. Nossa, mas eu quero ser magra, mas eu quero comer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é um desejo fantasioso e infantil. Que tem a ver com desse desejo de liberdade total. E aí, muitas vezes, quando vocês... E aí, vou falando pra vocês, porque o meu lado já tá mais resolvido, mas o que aconteceu comigo também? Quando a gente casa e tem filho, a gente é privado dessa liberdade. De alguma forma. A gente escolheu, mas é privado de uma liberdade. Tem filho? Você não pode acordar e dormir na hora que quer. Você não pode fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer. Quando casou, a mesma coisa. Então, você é privado de uma liberdade aqui, que estava bem abastecida. E aí, como que faz? Para atender a necessidade de liberdade? Come, né? E aí, por que engorda? Por que engorda depois que casa, que tem filho? Não é por causa da gestação. Não é porque todo mundo que casa engorda. Tem muito a ver com essa questão da liberdade. E aí você precisa encontrar fontes de sensação de liberdade que não te atrapalhem. Que também foi uma conversa com a Grazi lá. Ela, Gleice, durante a semana eu faço tudo perfeito, daí final de semana eu como um monte, aí eu aumento o peso, aí eu fico brava. Só que eu achei uma alternativa. Eu vou lá, então eu como no final de semana, e aí eu descobri uma dieta que se eu fizer durante 5 dias, eu consigo limpar toda essa sujeira que eu fiz aí no final de semana. Falei, e eu tô feliz com isso. Falei, eu acho um perigo. Porque, encontrei uma forma de driblar aí a minha responsabilidade adulta.
Então eu posso fazer o que eu quiser, depois eu vou lá e limpo. Faço o que eu quiser, vou lá e limpo. Nunca limpo igual e vai te permitir abrir muito mais porteiras. Então, quer dizer, então agora eu posso ser criança durante o final de semana e não pensar em aproveitar e fazer o que eu quiser. Depois eu resolvo como adulta. Desnecessário. Por que não administrar tudo? Por que durante a semana não pode nada, final de semana pode tudo e depois tem que limpar? Precisa entender. Consequência, acreditar que não adianta eu reclamar as coisas, que devo fazer o que se deve fazer. Reclamar realmente não adianta, mas deve fazer o que se deve fazer? Mas o que deve fazer? Será que não ficou rígido demais? Quando tive meus filhos, eu nem ficava doente. Isso quando eles eram pequenos. E tu acha que isso era bom ou era ruim? Tu não ficava doente porque tu não podia ficar doente? Como é que era isso? O que tu quis dizer, tu acha com isso? Quando tive meus filhos, eu nem ficava doente. Isso quando eles eram pequenos. Por que tu achas que isso aconteceu? Conta aí pra mim. Eu sempre faço meu roteirinho, tô olhando aqui pra não esquecer nada, tá? O adulto tem que aceitar o processo por completo. Ele sabe que vai ter um esforço para ter um resultado. Querer o resultado sem o esforço não existe em nada. Não é o sofrimento, é só o esforço. Ah, Gleice, mas é muito sofrido para mim. Então, é porque você está querendo mudar o teu comportamento e os teus pensamentos estão sendo contrários. Tem que ter um esforço para tudo ter um esforço. Não sofrido, mas tem que ter um esforço e uma disciplina se eu quero algo maior ali na frente. Era bom, porque eu não faltava para eles, mas para mim eu não sei se é bom ou ruim. Não ficar doente é bom. Agora, realmente tu não ficou doente? Tu não se permitiu ficar doente? O que tu entende por doença? Né? Porque às vezes, entrou uma ligação aqui e já dispensei. O que é o ficar doente? É o cair de cama? O que será? Enquanto tu era pequena, tu ficava doente? Tem que entender isso aí. Né? O que tu ganhava? De repente ficando... quando eu era pequena eu ficava bastante doente. Depois quando eu tive filho, não ficava mais. Como que é isso? Depois me explica. Doente de precisar me ausentar, isso, cair de cama. E antes, tu ficava doente de cama? Depois me diz aí. Pequena fiquei muito doente. Minha mãe sofreu muito comigo em hospital. E o que tu ganhou com isso de positivo? Ganhava a atenção dela, né? Exatamente. Quando teve teus filhos, talvez eles tenham te abastecido dessa atenção. Para a pessoa precisar repetir algo, lembra que eu falei lá no começo? Vocês estavam aqui. Enquanto a lição não é aprendida, as coisas voltam a acontecer. Então, tu talvez no teu corpinho tenha entendido que a única forma de ser cuidada era ficar doente, a ponto de ir para o hospital. O resto, não. Vai arrumar o teu armário. Botou o pé no chão, vai ficar doente. É tua responsabilidade. Imagino que tu tenha sido responsabilizada demais antes de tu ter condições físicas de lidar, físicas e emocionais de lidar com essa carga. Tu cresceu muito cedo. Embora tu brincava, mas tu tinha responsabilidades além das tuas condições. E a única forma, talvez, de tu relaxar e de receber, ao invés de ter que ficar dando, entregando e fazendo o que tem que fazer, como tu sempre fala, era ficando doente. E a atenção dela, sim, abastecia. Os teus filhos te abasteciam. Então, já tinham, eles te davam atenção e tinham a tua atenção. Tu não precisou mais ficar doente. E agora tá ficando doente de novo? Vai começar a ficar doente de novo, não faz? E aí? De quem que tu tá precisando de atenção? Agora que cresceram, posso voltar a ficar doente. Exatamente. Ou precisa voltar a ficar doente. Que é o que é pior. Será que tu tá? Quem que cuidou de ti quando tu ficou doente agora? Essa é a semana passada.
estão vendo que é bem profundo o negócio, né, gente? Jesus, é isso. Eita. Para as crianças, gente, as coisas acontecem independente dos comportamentos delas. Então, elas não precisam se responsabilizar até os 6, 7 anos. Vai ter comida independente do que elas fizerem, vai ter dinheiro independente do que elas fizerem, vai ter coisa independente do que elas fizerem. Na vida adulta, não. Então, talvez, será que vocês ainda estão esperando emagrecer independente de administrar melhor suas escolhas, de ter o corpo malhado independente das suas escolhas, de ter um casamento perfeito, maravilhoso, independente do teu empenho, de ter mais dinheiro independente do teu empenho? Isso não existe. Precisamos fazer o luto dos pensamentos, dos comportamentos infantis para ter uma vida de adulta. E agora, eu mesma cuidei de mim. E quem que tu gostaria que tivesse cuidado de ti? Ninguém? Alguém se ofereceu? Quem soube que tu ficou doente? Alguém se ofereceu para cuidar de ti? Alguém te atendeu? Alguém falou, tu quer um chazinho? Te fez um carinho? Alguém te cuidou? Quem cuidou da casa? Que é uma coisa que tu falou, nossa, eu não posso deixar a louça na pia. Quem fez tudo que tu faz, que é o que o teu tem que fazer? Ah, não, tem coisa que tem que fazer, tem que fazer. E quando ficou doente? Quem fez essas coisas? Quantos dias tu ficou doente? Enquanto a criança está assistindo televisão, a comida está sendo preparada, as contas estão sendo pagas por outra pessoa. A criança não tem grandes responsabilidades, não tem grandes prejuízos das escolhas dos comportamentos delas. Os prejuízos vão vir mais na frente, mas ali por um período relativamente longo, ela fez o que ela queria e teve o que queria. Nem dei essa chance porque eu me resolvi, eu mesma cuidei da casa. E com que sintomas? Quanto difícil foi isso? Que uns 10 dias ruim, eu cozinhei, cuidei da bicharada de casa. Mas eles viram que estavas doente? Ninguém falou nada, teu filho, tua filha, teu marido, ninguém. Ou chegaram a ver e tu falou, não, deixa comigo. Não, tô bem, não tô tão ruim assim. Então não é responsabilidade dessa criança até essa idade. E aí o que aconteceu com vocês nessa idade depois disso? Vocês foram muito mimadas? Vocês faziam o que vocês queriam e estava tudo bem? Vocês eram premiadas com comida? Como era? Perguntei, acho que vocês não responderam. Sintomas, muita dor no corpo, espirro, tosse. E tu se permitiu descansar? Ou tu nem se permitiu? Alguém te ofereceu ajuda? Ninguém se manifesta. Porque quando vai ver, eu já fiz. Tu não dá nem a chance de alguém fazer algo. E se fizer e não fizer do teu jeito? Se alguém lavar a louça de um jeito diferente, se alguém arrumar alguma coisa que tu arruma de outro jeito. Eu fui muito premiada com comida na infância. Tu só foi premiada com comida? Tu foi premiada de outras formas também? Eu dormia a tarde toda. Agora ou quando era criança? E quando crianças têm que assumir responsabilidades maiores que o normal? Traumas no corpo. Dependendo da responsabilidade, traumas no corpo. Com 3 anos e 6 meses já tinha mais 2 irmãos. E aí, faltas. Traumas físicos e emocionais. Perdas. Perdas de entrega emocional. Naturais. Não é, ai meu Deus, e agora? Não, normais. Todo mundo passa. Pode ter uma pessoa que fala, Gleice, minha vida foi maravilhosa, meus pais foram maravilhosos. Essa pessoa, se for buscar, ela vai ter dores. Porque ela significa dores. É algo normal e comum. E a gente precisa levantar isso para poder resolver e não ficar carregando isso até hoje. Sem saber. Nunca tinha diálogo. Cala a boca e almoça. Olha isso. E aí, tu cala a boca e almoçava. E tu gostava de comer? Tinha que comer tudo? Como é que era? Não tinha como ser mimada. Aí Iris falou. Eu dava muito trabalho na infância para comer. Então minha mãe fazia guloseimas para ver se eu comia. Olha a tua atenção. Tudo que tu queria era amor e atenção. Ganhava comida, ganhava amor e atenção ficando doente e dando trabalho para comer.
só ganhava algum amor, alguma sensação talvez de amor e atenção que não seja compromisso. Não que não tenha. Eu sei que tu vai falar, nossa, meu pai e minha mãe foram maravilhosos, mas tinha uma coisa de cresce, não dê trabalho, seja independente, responsabilidade. E a criança é pequena. E a criança, ela precisa de amor, atenção, acolhimento, ela precisa dessa nutrição emocional. Não é só nutrição física, ela precisa de nutrição emocional. E faltou. Dormia à tarde, agora que fiquei doente. Isso é bom. Quando não tinha ninguém em casa, né? Ou tinha alguém em casa? Alguém te via dormir a tarde toda? E aí quando chegava todo mundo que tu se levantava para fazer as coisas, como é que era? Minha vida foi muito boa dentro do possível, exatamente. Mas só estou vendo isso agora, ressignificando as coisas. Por isso que as coisas cada vez estão ficando melhores na tua vida. Pelo menos ao meu ver, dentro daquilo que a gente olha na terapia, né? Tão melhores, muito melhores e mais leves do que um dia já foram. Tinha só meu filho. E ele via tu dormir, então via que tu estava doente. Ninguém se ofereceu para fazer nada para ti? Será que um dia já se ofereceu e tu aceitou essa ajuda? Será que um dia, quando fizeram, tu criticou a forma de fazer? Pra que concentrar? Ó, eu nem consigo dormir na bagunça. Ó o nível. Não, eu sou uma pessoa bem resolvida. É muito. Tu tá doente. Precisa descansar o teu corpo. Por isso, ficou 10 dias doente. Teu corpo, falando assim, socorro, deixa eu descansar um pouco, me dá uma paz, pelo amor de Deus. Vai lá, te joga doente. Bem doente, que é pra ter que deitar. Pra ter que parar. A gente faz parar na marra. E tu mesmo assim não ouviu o recado do teu corpo. Botei até um vídeo ontem sobre isso. Teu corpo vai lá, te dá o recado, descreve com todas as letras, teu carro parou, teu carro acendeu o sinal vermelho e tu continua andando. Ai, que bonita, né? O que vai acontecer? Vai fundir o motor, né? Tem dificuldade de aceitar ajuda, sempre tive que me virar nos 30. Um dia, com 3 anos, 2 anos e pouco, tu teve que fazer. Quando tu não tinha nem quase condições, tu deu um jeito e fez. Hoje, tu não precisa mais. Hoje, precisa se aprender a aceitar. Isso não vai tornar vocês mais vulneráveis e nem dependentes. Mas vai entregar um amor importante, que é uma forma de reparação também. Então, esse senso de, eu quero condições perfeitas, já falei, fazer o que tem vontade, eu quero fazer o que tem vontade, eu quero muito, não tô nem aí, eu quero colher isso, mas não quero plantar. Tudo é injusto, é como é injusto, por que é tão difícil eu emagrecer, o outro consegue, eu não consigo, por que eu não posso comer isso agora, por que eu não posso comer mais um pedaço, coitadinha de mim, como eu sofro, a vida dos outros é melhor que a minha, nada dá certo pra mim, isso é tão injusto. Se alguém se identificar com alguma dessas falas, me fala aí. Eu não consigo resistir, não consigo comer um só. Se eu abrir um pouco tem que ser tudo. Eu mereço recompensa. Gente, eu mereço, porque é tão difícil. Alguém tá se identificando? Do jeito que eu já ensinei pra vocês. Todos esses pensamentos e falas aqui, não sei se vocês usam ou não, a Grazi lá tinha trazido que sim, ela não quer, ela quer recompensa. Todos esses pensamentos aqui vão fazer vocês se sentirem mal. Aquela sensação de autopiedade. Uma sensação de que, nossa, não tenho pra onde correr. Se eu não tenho pra onde correr, eu tô privada de liberdade. Eu volto lá na dor da diferenciação lá atrás que não me foi permitida. Estou presa de novo. Eu não sou livre pra fazer o que eu quero do jeito que eu quero. E aí eu me sinto mal. Me sentindo mal, me comporto mal. Perguntas primárias, pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Essa sensação de injustiça é extremamente infantil também. Por que eu não posso ir na festa? Aí já é um pouco mais adolescente, né? Eu quero pirulito. Não pode porque tu vai jantar agora. Ou porque não pode comer doce à noite, ou sei lá o quê. Por quê? Mas eu quero, mas todo mundo come, mas eu tô com vontade. Se joga no chão. Olha que infantil. Dificuldade, pedir ajuda. E se ficar na dependência dos outros, pedir ajuda é uma coisa e ficar na dependência é outra. Quando a gente não pede ajuda, a gente é a grandona, a gente é a poderosa. Quando a gente perde um pouco o poder. Vocês estão prontas para se sentirem menos poderosas dentro dos papéis de vocês? A Ana falou, eu identifico com mereço, com já que eu comi, eu vou comer mais. Mereço. Por que merece? Por que tu merece comer?
O que tem de ruim? Quando tem uma compensação, é porque ou algo tá muito ruim, ou a gente entendeu como algo muito ruim, se eu mereço. A gente merece um monte de coisa, inclusive ser mais magra, ter mais saúde, ter mais disposição. Mas por que eu mereço comer essa coisa assim num excesso? O que tá tão ruim que eu tô precisando compensar? Antes eu comia da primeira à última bolacha do pacote, depois não comprei mais a bolacha, que fica mais fácil, para não se responsabilizar, para não correr o risco, olha aí, ó. Depois você me ensinou que não era assim. Hoje tem um pote de vidro cheio de bolachas, quando me dá vontade, como uma ou duas. Muito bem. E aí tu tá correndo o risco, tu tá mais confiante, tu tá se responsabilizando. Eu tenho, mas eu não. Se eu comer o pacote todo, a responsabilidade vai ser minha. Não vai ser de quem botou a bolacha, de quem comprou, de quem deixou na minha frente, de quem me irritou. Não, é minha. Não estou pronto para me sentir menos, gosto de me sentir grandona. Isso, e aí, só que para sentir grandona tem que fazer muito, e é exaustivo fazer muito. É muito exaustivo. Como é que eu vou me sentir menos se na minha casa alguém lava a louça, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e eu nem tô trabalhando fora, tô aqui falando em teu nome, pra tu me dizer se eu tô errada ou não. Eu já não tô trabalhando fora para já não incomodar com meu marido. Então, minha responsabilidade é a casa, esse é meu trabalho. Então, eu tenho que dar conta. Porque se eu começar a dividir aqui, não vai justificar que eu não trabalhar fora. Então, eu tenho que dar conta, tem que dar conta. Só que hoje, tu tem 3 adultos dentro de casa, além de ti. Todos eles podem se corresponsabilizar. Não é só contigo. Só que isso pode, na tua sensação, vai diminuir o teu valor. Mas não vai. Tá pesado. Exatamente isso, né? Acho que mereço não é só comer, mas dormir, assistir, sair, deixar para depois. Merece muita coisa, realmente. Agora, que consequências esses merecimentos vão trazer na tua vida? Se tu merecer dormir mais, o que tu vai perder dormindo mais? Se tu assistir, o que vai te atrapalhar? Se tu sair, o que vai te atrapalhar? Se tu vai deixar para depois, o que vai te atrapalhar? Se tu me disser não vai me atrapalhar nada, faz. Se for atrapalhar em algo, tem que mensurar, porque tu és adulta. E a gente precisa mensurar as escolhas, a consequência das escolhas que a gente faz. Se eu dividir, não sobra nada pra mim. Sobra muito ainda. Muito. Inclusive pra ti, pessoa. Mais disposição, mais saúde, mais energia. Únicas responsabilidades dos meus filhos são meu filho colocar a mesa das refeições, minha filha cuidar da louça depois da refeição. E me lembra a idade deles. Eles têm namorado, namorada? Como é que é? Sempre atrapalha? Não sei. Nem sempre. Nem sempre. Várias coisas eu deixo pra depois, o que dá pra deixar, o que não dá, não dá. O que dá, às vezes eu deixo. É uma questão de priorizar aquilo que eu tô precisando mais. Depende. Eu falei pra Grazi, a Grazi disse, não, eu vou comer porque daí me alivia do desconforto. E é uma compensação. Mas o comer faz ela engordar e não chegar no objetivo dela nunca. Então ela come para aliviar isso aqui, e aí a consequência da comida atrapalha isso aqui, dela se sente mal de novo, e é um ciclo infinito, uma bola de neve morra abaixo em cima dela. Ele 20 e ela 21. Não querem namorar. Nunca namoraram, nunca se interessaram. Já são grandinhos, né? Não falam em casar, ter filhos. Dizem que o custo da vida está muito alto para sair de casa. E custo da vida e o custo da vida. Entendeu? Porque é muito fácil morar na tua casa. É muito fácil se manter aí. E muitas vezes, se tu ser toda grandona e fazer tudo pra eles, tu tá... Ai, que bom que eles não querem namorar. Ai, que bom que eles não querem sair de casa. Ai, sim, eu fico sozinha. Nossa, eu tenho que ser muito, muito bom esse lugar pra eles nunca quererem sair quase e ficarem aqui comigo. Não querem ter compromisso. Claro, a mãe deles faz tudo. Eles são adultos e eles não se responsabilizam quase nada. Eles trabalham. Eles trabalham pra quê? E eles fazem o que com o dinheiro deles? Não é que é culpa, é que os filhos têm que ir pra vida. É duro, gente. Eu tô falando isso, meus são pequenos ainda. Mas a gente quer que os filhos vão pra vida. Um lugarzinho de nós não quer.
mas os nossos maiores lugares têm que querer. Que eles vão pra vida, que eles tenham as famílias deles, se eles quiserem, que eles sejam independentes, que eles saiam de casa até. Só que enquanto eu entrego tudo aqui, inclusive eu mostro que eles não são capazes. Se eu chego e digo, não, o papel do meu filho de 11 anos aqui em casa é arrumar a mesa. E é uma briga, que ele esquece disso. Esse é o principal papel dele dentro de casa, mas várias coisas já eu peço pra eles. A pequena é mais trabalho, 8 anos. Mas o teu tem 20. Entende? Eu brigo, ensino que precisam crescer, juntar dinheiro, conviver com pessoas. Mas só que a atuação não incentiva isso, só fala. Eles trabalham para as besteiras deles. Tá entendendo? Fazem faculdade, mas não socializam muito. É porque aqui, ó, eles estão casados contigo, de alguma forma. E os filhos que são casados com os pais não se relacionam. Os filhos que são casados com os pais não se relacionam. Então, qual é o lugar deles na tua vida? E aí? Mas aí entra em terapia, nem dá pra puxar aqui. Mas tem uma questão de missão que os pais criam para os filhos. Tem essa questão que é o divórcio, mas tu quer o divórcio, mas tu tá aqui, ó. Ah, não. E aí eles vão dizer, não, hein? Nunca vou achar uma esposa igual a minha mãe. Nunca vou achar um marido igual ao meu pai. Jamais, eu nunca vou ter uma casa tão confortável quanto a minha, com a comida tão boa quanto a da minha mãe. Nunca, então eu vou ficar por aqui. E agora você tem 20, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 40. Então, tudo isso diz respeito a tu dizer, não, eu não sei pedir ajuda. Tem a ver contigo. É meio duro, gente, mas tem que falar. E não serve só pra ti, porque tu tá tendo a coragem de falar aqui comigo. Mas tem outras aqui que vão ver ainda, que já estão vendo, que estão ali, ó. Estou caminhando para isso. Certo? Então essa sensação de senso de injustiça, privação, autopiedade, ai, sou coitadinha de mim, ai, sou pequenininha, ai, sabe? É muito infantil. É muita vitimização, é muita falta de responsabilidade. E a gente precisa crescer e olhar para essa questão de se a gente viveu alguma coisa dessa falta, dessa privação de liberdade lá atrás. Então, se responsabilizar não é fácil, mas é uma brincadeira de adulto. Adulto que ganha dinheiro, adulto que faz sexo, adulto... Então, pode ver. Quem é adulto que tem problemas sexuais, quem é adulto que tem problema de dinheiro, tá preso na infância. Pode crer. Não tem erro, porque a criança não ganha dinheiro, criança não faz sexo, por exemplo. Criança não se responsabiliza. Aí lá na vida adulta, cheio de problemas com a sua falta de responsabilidade com as escolhas que faz. Por quê? Porque tá preso lá. Não quer crescer. Cresceu e quer ter os bônus, vários bônus de ser adulto, mas os ônus não quer. Então, vamos ver. Outra, já falei um pouco também, busca de compensação. Essa busca de compensação, se tem uma busca de compensação, é porque eu tô entendendo que algo não tá bom. Ou você tá numa dinâmica que foi aprendida de lá atrás na infância ter sido compensada com comida. Ai, foi tão difícil. Ai, filha, você tirou sangue, né? Então vamos lá tomar um sorvete. Ai, você se machucou, quer um docinho? Ai, você tá triste, vamos comer no McDonald's. Compensações. Ah, fez alguma coisa difícil? Ganha comida. Teve algum sofrimento? Ganha comida. Daí hoje teve um sofrimento, ai, trabalhei muito, quero comida. Ai, fiz um trabalho muito difícil, entreguei um trabalho, quero comida. Você pode estar nessa prisão aí que foi construída lá atrás. O que vocês estão entregando demais, vocês acham que tem que ser compensadas? Ou o que vocês estão entendendo que está muito difícil, que vocês estão querendo se compensar? E que recompensas vocês podem se dar que não gerem uma dor? Profundo, é. Falei pro meu marido que ele, se formando, precisa arrumar uma namorada. Como? Eu estive muito presa nessa prisão. Né? Tá. Cada coisa que a gente traz lá do inconsciente pro consciente é é um pedacinho da nossa chave para a liberdade. E para a liberdade daqueles que a gente ama, que são a nossa família.
Porque a gente fica presa e aprisiona todo mundo. Agora eu me recompenso de outras formas. Conta aí pra nós como, Dani. E outra coisa, gente, que antes que a gente termine para falar, é o imediatismo. A criança quer tudo na hora. Ai, tem que ser, na hora, é tudo ou nada, é 880, tem que ser agora. Não, depois não adianta, e faz o bico, e faz a birra, e fica chateada. A gente tem que entender que tudo tem seu tempo. Que se eu plantar hoje, eu não vou colher hoje, nem amanhã. E que eu preciso regar ainda. Eu plantei, eu tenho que cuidar, eu tenho que regar, eu tenho que esperar. Eu tenho que continuar fazendo várias coisas enquanto só tem a terra ali. E que as coisas estão acontecendo embaixo da terra e eu não tô vendo, mas que uma hora vai brotar. O emagrecimento é assim. Eu vou fazendo. As coisas estão para baixo da terra. Muitas vezes eu não percebo. E eu tenho que ter a sagacidade de perceber a planta crescendo embaixo da terra, mesmo que eu não esteja vendo, que é o aspecto físico. O que está acontecendo embaixo da terra? Nossa, tô mais confiante. Nossa, tô conseguindo um negócio que eu não conseguia. Nossa, tô tomando uma decisão que eu não conseguia tomar. Tá mais leve aqui, melhorou meu sono, tô bebendo mais água. Opa, ainda não tive o resultado que eu queria. Às vezes pesei e até aumentou ou não mexeu, mas embaixo da terra estão acontecendo várias coisas que eu preciso ter a sagacidade de perceber para poder continuar. Porque eu preciso identificar mudanças positivas e resultados para continuar fazendo, continuar regando a planta. Se eu achar que aquela semente não deu em nada, para que eu vou regar? Muitas vezes é isso que vocês pensam sobre o emagrecimento de vocês. Querer o aqui agora é infantil. Muito infantil. Ah, você tá lendo? O que mais, Dani? Quantas vezes a gente trocou aquilo que era, assim, melhor para nós, ali na frente, que é a nossa recompensa tardia, por algo que era melhor para nós agora, recompensa imediata. Troca algo que é melhor para nós lá na frente por algo que é mais confortável e gostoso aqui agora. Que é legal, que é prazeroso, que é intenso, que é temporário, passageiro, mas é agora. Ah, a Dani colocou ali em cima. Banho relaxante, sono, lendo, boa. Qual recompensa me dá para que não seja prejudicial? Preciso encontrar e melhorar isso. Sim, precisa mesmo. Quais recompensas tu podes ter que não são prejudiciais? E depende de qual prejuízo tu estás com medo. Conversou com teu marido? Essa semana a gente tem sessão, né, dona Aninha? Quero saber se conversou com o marido aí. Aquilo que a gente conversou. Então a gente tem que identificar os comportamentos que vocês estão tendo e que são infantis e não adultos, para poder abrir mão, fazer o luto desse comportamento infantil e crescer. Ai, tu não conversou. Vou te pegar pelas orelhas. Ó o medo. Vamos fazer essa semana vamos fazer uma técnica. Me lembra que eu vou fazer uma técnica de liberação contigo, tá? E aí, que atitude de adulta vocês vão passar a ter? Que atitude de criança vocês estão tendo, que vocês perceberam aqui nessa aula, e que atitude de adulta vocês vão passar a ter? Digam aí pra mim. Características de criança que eu tenho. São essa que eu percebi hoje. Gleice. Características e potencialidades de mulher adulta e poderosa que eu vou passar a ter. São essas aqui. Digam aí pra mim. Qual comportamento você acha infantil em mim? É difícil, Dani, porque eu não te conheço tanto, né? O que eu sei é o que eu vejo em ti aqui. Mas eu acho que tem uma importante que eu já percebi, que é tua dificuldade de desagradar, por exemplo. Não tens uma dificuldade de desagradar? Quem não tem a capacidade mesmo, a coragem de desagradar, ela tá numa dinâmica infantil também. Porque se eu desagradar, vai que vão embora. Se eu mandar, daqui a pouco, se eu falar pro meu filho e minha filha me ajudar e fazer o que tem que fazer, daqui a pouco eles vão dizer, então eu faço na minha casa, né? Então eu vou ter minha casa e eu faço na minha. Isso é uma questão infantil. É que o que eu conheço de ti, Daniel, que tu vai trazendo nas aulas aqui. Mas, na verdade, a gente nunca conversou, não é? É ou não é? A gente conversa assim, né, aqui em grupo por anos. Mas, assim, real, assim, tu se abrir totalmente, não. Então, vai lá, Evelyn. Te ajudou?
em alguma coisa? Conseguiu trazer alguma percepção, Evelyn? Traz aí. Não esperem que eu diga pra você. Imagina que eu diga, eu quero que vocês percebam. É. Uhum. Tem medo de ficar sozinha? Acho que eu já te perguntei isso, Dani. Se teus filhos chegarem hoje e disserem, não, ó, a gente vai morar, vai sair, vai morar nós dois juntos, mas a gente vai sair de casa. Ó, tem medo de perder. Perder quem? Ou o quê? Eles. Que lutos vocês precisam fazer? Às vezes é o luto da infância. Às vezes. A Grazi falou isso sem dizer, né? Nossa, ai, que saco, tem que ficar pensando. É um luto da ideia de não ter de achar que não tem que pensar. Tem que pensar toda hora sobre tudo. Porque se não pensar, a gente vai ser inconsequente e vai ter que pagar aquele preço. Mas eu não tenho medo de ficar sozinha. É, eu já perguntei, né? Não tens, né? Se eles forem, tá tudo bem pra ti? Qual vai ser a tua função na vida? Mas se eu ficar, logo arrumaria outra companhia. Então quer dizer, por quê? Se tu ficar sozinha, tu arrumaria outra companhia? Tu diz assim, se fosse teu marido, por exemplo? Tu gosta de momento sozinha. Ah, mas entendi. Aí fico fazendo coisas pra agradar as pessoas. Exatamente. A vida toda não. Uhum. Então, se tu ficar sozinha, mas logo iria atrás de arrumar outra companhia, é porque tu não gosta tanto de ficar sozinha. Tu gostas de momentos sozinha, mas tu não gosta de se sentir só, provavelmente. Pensem. Pensem aí vocês, com as atitudes de vocês, com as dificuldades de vocês, que coisas vocês acham que fazem e que são atitudes infantis. Porque acredito que a vida sozinha se tornaria vazia e não acredito esse ser o sentido da vida. Tá, na hora que teus filhos forem embora, vamos dizer, ó, hipoteticamente, teus filhos cresceram, foram pra vida, pra frente, pra longe de ti. Teu marido, sei lá, separou. Não espero que isso aconteça, não acho que vai acontecer. Tu iria procurar uma outra pessoa? E tu faz tudo, no fundo, será que tu não faz tudo que tu faz, do jeito que tu faz, essa casa bem arrumada, essa louça bem lavada, essas coisas que tem, fazer o que tem que fazer. Tu achas que tu não tá te protegendo de ficar sozinha? Infantil meu, não deixar bagunça pra não ser chamada a atenção, claro. O adulto paga o preço. Eu sou assim e falem o que quiserem. Eu tenho liberdade. O adulto, ele é livre para fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. Aí que tá. Agora, você sabe lidar com a sua liberdade? Muita gente não sabe lidar com a liberdade, porque ao longo da vida, primeiro era pequeno ali, não assumia responsabilidade. E depois dos 7 anos? Você pôde tomar decisão? Você foi responsabilizado? Você foi mimada? Que consequência teve das escolhas? Ou não, nem escolhia. Tudo era minha mãe que escolhia, minha mãe montava o meu prato, minha mãe decidia que roupa que eu ia usar, o que eu fazia, dizia o que eu ia comer, o que eu não podia comer. E aí eu não sei lidar com a liberdade. Aí hoje eu tenho que ir numa nutricionista para dizer o que eu tenho que comer e o que eu não tenho. Por quê? Porque daí eu não me responsabilizo, eu não corro risco. Se eu fizer o que ela falou e eu não der resultado, a culpa dela não é minha. Relacionamento não, nunca procurei, nem meu marido. Ai, eu não me lembro o que eu perguntei que tu respondeu isso. Infantil mesmo, deixar bagunça? Relacionamento não, nunca procurei, nem meu marido. Tu respondeu isso, eu não lembro o que eu perguntei pra tu poder ter respondido isso. Minha mãe sempre dizia, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Deixava eu tomar a decisão. Mas era um tanto ameaçador. Não era? Se fizer isso, vai acontecer isso. Tinha algo que não era arriscado? Ó, minha bateria aqui, mas já deu o nosso tempo também. Pensem, gente, pensem, se coloquem, vejam se as coisas que vocês fazem têm a ver com uma dinâmica adulta, de responsabilidade, de consequências, de medir, de entender que vai ter um esforço para ter uma consequência. Ou, se não, vocês têm um medo gigante de desagradar os outros, ou vocês esperam que os outros resolvam algo para vocês. Quando vocês não fazem o que tem que fazer, o que será que vocês esperam dos adultos que têm próximo de vocês? Que eles resolvam algo para vocês?
Desobedeci umas vezes até entender que ela sempre tinha razão. Então nunca mais testei o sistema. Ela sempre tinha razão? Será que tua mãe sempre tinha razão? Será mesmo? Tu como mãe, tu acha que tu sempre tem razão ou tu acha que às vezes tu erra? Claro que dentro da nossa razão a gente acredita que tem razão. Mas nem sempre tem. Será que tua mãe sempre tinha razão? Não. Será que tu parou de questionar o sistema porque tu entendeu que tudo que a tua mãe pensava, falava e agia e acreditava era o que era certo? Ela estava usando o óculos dela, baseado na história dela. E aí tu começou a enxergar com os óculos dela, mas tu não viveu as mesmas coisas que ela. Você perguntou se eu arrumaria outro namorado caso eu me separasse. Ah, tá. E daí tu respondeu, relacionamento não, nunca procurei, nem meu marido, entendi. Mas não ficaria só. E como farias pra não ficar sozinha? Mentoria abençoada, é? Tá te ajudando aí? Das vezes que desobedeci, me decepcionei ou quebrei a cara. E aí tu deixa de ter identidade. Às vezes tu tem essa questão da liberdade, porque tua mãe te puxou, entendeu? Será que tu foi livre para ser quem tu era mesmo? Tu foi livre para ser quem tu veio para ser? Ou tu foi livre dentro daquilo que a tua mãe permitia? Muitas reflexões. Minha mãe dizia que tudo tinha uma consequência, mas que a gente podia encarar a consequência como bênção ou aprendizado, nunca como falha. Muito bem, exatamente. Tudo tem uma consequência. Agora, que consequência é essa? Eu tô disposta a arriscar a consequência para viver uma coisa às vezes melhor até? Estaria em algum grupo que me identificasse. Aí sim, legal. Faria um trabalho voluntário. Entendi. Então tu não quer ficar sozinha, tu não quer estar sozinha. Solidão não é algo interessante para ti. E a gente concorda contigo. Acho que a vida é para ser compartilhada mesmo. Não tem problema nisso. Mas tem que olhar essa questão tua com teus filhos. Dona Wanda era sábia. Verdade, a Dona Wanda era muito sábia mesmo. Muito mesmo. E a filha dela também. E que bom, quanta gratidão, né? Por ela ter te colocado no mundo, ter passado pelas coisas que tu passou, tá aqui contribuindo, fazer o teu trabalho maravilhoso, ter colocado esses filhos, netos no mundo. Olha que coisa linda. Solidão é perder a vida. Será que tu tá até agarrada nos teus filhos? Pelo teu conforto? Pela tua razão de estar também nesse mundo? Tu gosta de estar sozinha quando tu tem opção. Agora, não ter opção é que é o problema. Entendi. Pensem, gente, eu quis trazer esse tema porque pipocou lá no grupo do WhatsApp. Eu achei que tinha muito a ver e muitas vezes, sim, as atitudes são infantis, infundadas, fantasiosas e não condizem com a idade que temos hoje, com a vida que temos hoje. Esperar que as coisas venham, caiam no nosso colo, sem o nosso esforço, não existe. E querer não ficar pensando nas coisas que a gente quer, precisa fazer para ter o que a gente diz que quer, também não funciona. Então pensem sobre isso, tá? Espero ter ajudado então. Que bom que te ajudou, Dani. Espero mesmo. Fico feliz que vocês tenham estado aqui, participado. Voltem depois, assistam, questionem e pensem. Que atitudes infantis eu venho tendo e que atitudes de adulta eu preciso ter? Qual é o luto de qual ideia infantil eu tenho que precisa acontecer para que eu passe a realizar mais como adulta que sou? Pensem. Depois compartilhem lá no grupo comigo. Beijo grande, meninos. Vou carregar aqui meu celular que tá quase sem bateria. Vamos nos falando e vão dando aí sugestões para as próximas mentorias. Beijo gigante. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.